Olá, eu sou o Sandro Borelli e eu voltei para as mídias sociais para prestar um esclarecimento em virtude de uma declaração do nosso secretário de Cultura, André Sturm, ele foi à mídia social esses dias, até foi um amigo meu que me mandou esse vídeo, né, dele, e foi às mídias sociais afirmar de maneira categórica, bastante feliz, satisfeito, que houve um recorde histórico de projetos mandados para o fomento à dança nesse 23º edital, que foi lançado há uma semana atrás, mais ou menos, né? E eu precisava esclarecer os mais desavisados. Então, ou seja, o André Sturm, ele me parece que ele gosta de jogar para a galera, né? E ele diz coisas que não são bem a realidade, né? De fato, foi um recorde histórico, né? Mas esse recorde histórico que ele está mencionando, todo categórico e tal, foi de apenas um projeto a mais, né? Porque se a gente levar em conta o 22º edital, que foi lançado no final do ano passado, e assim que ele assumiu, ele cancelou, né? Naquele edital foram mandados 66 projetos, né? E aí, quando ele cancela o 22º edital e relança, e em seguida houve um fracasso total, na verdade um recorde histórico, porque foram mandados naquela ocasião apenas 16 projetos, e sendo que desses 16, 3 foram indeferidos e apenas 13 concorreram, né? Ou seja, não houve concorrência alguma, os 13 que sobraram acabaram ganhando. Então isso ele não mencionou, né? Então essa é a grande verdade, tá? Então, na realidade, foi apenas, esse recorde que ele menciona, foi apenas de um projeto, tá certo? E ele cancelou aquele edital de maneira inexplicável, né? Totalmente arbitrário, intolerante, e gerou um embate desnecessário, né, entre ele e a classe artística, e a classe da dança, no caso, né? E, na verdade, ele acabou instaurando, ele, o secretário, um carnaval fora de época, não precisava de tudo aquilo. E é bom ressaltar também que nesse 23º edital, quando houve esse acréscimo, esse recorde histórico que ele menciona, ocorre porque a classe organizada da dança aqui em São Paulo, aliás, ele até chama para ele essa classe organizada, ele mencionou lá, assim que ele assumiu, que não passava de um feudo da dança em São Paulo, né? Mas que na verdade é uma classe organizada. Essa mesma classe aí, ela se reuniu e resolveu, foi definido, né, resolvido em plenária, em algumas discussões, a voltar a mandar projeto agora nesse 23º. Por conta o que aconteceu na verdade é que ele voltou atrás, né, em vários pontos, das quais nós discordávamos e reivindicávamos. Ele acabou de uma maneira, aliás, sensata, né, e sensível, isso é bom que se diga, volta atrás em vários pontos. Então a classe organizada resolve mandar os projetos, e aí chega nesse patamar aí de 67 projetos, tá? Então foi isso que aconteceu. Então, aliás, eu devo parabenizá-lo por ter voltado atrás, mas
ainda existe um descontentamento geral em relação a isso, tá? Porque ainda faltam 2 itens principais que ele ainda não voltou e a gente gostaria de restaurar esse diálogo com ele, que é o primeiro ponto, é que ele ainda mantém, ele engessa as comissões, né, de maneira inexplicável e tira a soberania, na verdade, das comissões, e quando na questão de observar o orçamento dos projetos, né? Então, inclusive, isso está previsto em lei, né? Então ele mudou de maneira inexplicável essa questão, e isso precisa ser revisto. E um outro ponto importante é na questão das parcelas, né? Ele voltou atrás no que era antes, então agora voltou a 50% na primeira parte, que é liberado, depois 30% e na última 20%. Só que esses 20% no final, ele faz com que, ele obriga com que os grupos tenham um caixa guardado, né, de R$60 mil para poder pagar os trabalhadores no final, tá? Então ele de maneira totalmente neoliberal, né, ele enxerga os grupos como se fossem empresas. E na verdade não são empresas, são grupos independentes, né? E, inclusive, grande parte desses grupos são filiados às cooperativas de cultura, né? Que é bom que se diga, as cooperativas de cultura são entidades sem fins lucrativos, tá? Então ele obriga um autofinanciamento desses grupos independentes, e que não está no escopo da lei de fomento à dança. Então seria necessário também voltar para o diálogo e a gente discutir essa questão, esses 2 pontos, tá? Eu quero aproveitar também e parabenizá-lo pela declaração em relação ao MAN, e que ele acabou até me surpreendendo pessoalmente, né? Por ser um secretário de uma gestão do Dória muito próxima do fascismo, eu imaginava que ele fosse concordar com o prefeito com o episódio do MAN. E não, ele foi muito sensato e sensível. Então eu preciso elogiá-lo pela coragem, que eu achei que fosse faltar, tá? Mas não, isso não aconteceu. Então devo elogiá-lo por isso, tá? Uma coisa, e para encerrar esse depoimento, é importante dizer que no dia 31, agora, de outubro, vai haver uma audiência pública da cultura lá na Câmara dos Vereadores. E eu gostaria de convidá-lo a participar dessa audiência. E dizer para todo mundo que a prefeitura, né, a gestão do Dória, mandou uma proposta de corte de quase 15% na área cultural da cidade, né? E quase 43% de corte no fomento à dança, né? E cortes absurdos nos outros fomentos e nos outros programas. Então, eu gostaria de saber qual foi a técnica, como eles chegaram nesses números de cortes, né? E se a secretaria, se ele concorda com isso, ou não, né? Ou não. Então seria importante ele aparecer na audiência pública e a gente gostaria de ver qual é o lado dele, se é no lado dos cortes ou da reivindicação, para que pelo menos volte aos patamares do que foi definido no orçamento de 2016 para 2017, né? E devo dizer também que a temperatura nesses dias aí vai aumentar, e ele pelo jeito vai voltar a receber uma saraivada de críticas da classe cultural, tá?
Então a gente aguarda aí uma posição do André em relação a isso, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, tá? Então, dia 31, audiência pública da cultura, lá na Câmara Municipal. Esperamos o nosso secretário lá também, junto com o povão da cultura, ok? Valeu, um abraço, recado dado. Tchau, tchau.